Aê, boa. Então, ó, fixa aqui agora comigo que eu vou começar a passar os conteúdos pra vocês agora. Então, vocês segurem aí os dedinhos dos comentários e foca aqui em mim, tá? Que aí depois vocês têm um tempinho pra vocês fazerem as perguntas de vocês, etc. Mas agora foca aqui que eu preciso de vocês, ó, 100% concentradas no conteúdo, né? Não tem como você querer que seu filho se concentre se você mesma não está se concentrando, né? Então agora foca aqui em mim, que eu passei maquiagem pra vocês ficarem me vendo aqui, então foca atenção agora, beleza? Então vamos lá, gente. Dentro de tudo isso, como eu falei pra vocês, a gente tá vendo a falta de concentração das crianças na hora de fazer a atividade, a falta de atenção à atividade, né? Então, Lourdes, eu vou fazer uma leitura com meu filho, mas ele não presta atenção, né? Parece que ele tá com a cabeça em outro lugar, ele tá voado. Na hora de comer, ele não se concentra, ele fica olhando pra tudo que tá passando, né? Vai fazer a tarefinha, ele tá colorindo, tá brincando com o lápis, daqui a pouco passou uma borboleta, ele tá olhando a borboleta e tá assim, né? Então, vocês estão percebendo tudo isso e é muito bacana. Isso quer dizer que finalmente as pessoas estão se atentando às crianças, né? Coisa que antes desse negócio todo, da gente ficar em casa e tal, as pessoas não estavam, né? Então, assim, algumas pessoas estão se despertando mesmo nesse momento e eu acho isso muito legal. E eu espero que essa mudança seja definitiva, né? Que não acabe daqui a um mês, não seja fogo de palha, tá? Mas a gente precisa entender que essa educação imediatista moldou o nosso olhar na forma de identificar os problemas dessa criança, na forma de identificar as dificuldades dessa criança, né? Então a gente olha os sintomas, mas a gente não olha a doença. Tá? Não tô falando que seu filho é doente porque ele não se concentra, beleza? Mas eu estou falando que ele tem uma falha ali, ele tem uma defasagem, ele tem uma dificuldade, né? Então a gente olha para o sintoma, para aquilo que tá aparente, mas a gente não olha para a doença, né? A gente não olha para aquilo que tá interno. Então é a mesma coisa se um pediatra vai lá, pega teu filho tá ardendo em febre, o menino tá com uma febre enorme. O pediatra vai lá e remédio para febre, remédio para febre, remédio para febre. Mas o seu filho tá com uma febre altíssima porque ele tá com uma infecção. Se ninguém dá um antibiótico, se ninguém dá um remédio direcionado para essa infecção, né? Não adianta medicar para febre. Entende? Por quê? Porque isso daí só vai mascarar o grande problema. E aí depois esse problema vai se espalhar. E aí é muito mais complicado de tratar. Na educação não é diferente. Na educação, nós temos diversos sintomas que aparecem, né, dentro da educação de uma criança. E geralmente o nosso olhar é de identificar o sintoma e nunca a causa. A gente olha aquilo que está superficial. Então, meu filho não se concentra na atividade. Como que eu faço ele se concentrar, né? Mas a gente não identifica o porquê dessa criança não estar se concentrando. A mesma coisa da birra, né? Meu filho faz birra. Legal, bacana, mas por que seu filho faz birra, né? Lourdes, ele faz birra porque ele faz birra. Como assim, por quê, né? Poxa, mas é uma birra o quê? De fome? É uma birra de sono? É uma birra de manipulação realmente da criança? Tá lá, eu quero isso, eu vou chorar pra conseguir. É uma birra de falta de comunicação, a criança não tem capacidade ainda para se comunicar, por isso que ela tá chorando, porque é a forma como ela consegue transmitir alguma coisa, né? Então, isso a gente tem que analisar, isso a gente tem que parar e ver, né? Se é o que tá causando esse sintoma. Porque não adianta eu dar um remédio para febre se eu não tô tratando a infecção, né? E é a mesma coisa, não adianta eu vá lá, né? Vou corrigir essa criança. Vai pro castiguinho ali, você vai ficar sentadinho ali no cantinho agora, porque você fez manha, porque você tava fazendo birra. Mas, a criança tá com sono. Eu não dei, né? Eu não coloquei ela para dormir. Então, como que eu vou castigar uma criança por uma falta minha, né, de não ter colocado essa criança para dormir na hora, e aí por isso que tá tendo esse comportamento. Então, várias coisas vão acontecendo e a gente não analisa essa causa, a gente só analisa o sintoma, a gente enxerga o sintoma e a gente quer uma medicação rápida para resolver esse sintoma, né? Meu filho não concentra, eu quero uma forma dele se concentrar, ponto final, né? Mas a gente tem que entender que existem vários motivos, tá? Para essas crianças não se concentrarem, ok? Para essas crianças não se concentrarem. Então, olha lá, ó. Aê, legal, bacana. O pessoal tá acompanhando. Então, o que acontece, gente?
A falta de concentração, vamos pensar aqui que existe um iceberg, tá? Existe um iceberg. Lembra lá do Titanic? Lembrou? Tinha lá o Titanic, né? Aí o que acontece lá no Titanic? Olha só, às vezes você é o capitão do Titanic na educação do seu filho e você não tá percebendo, né? Tinha lá o iceberg, né? Mas ali só via o quê? A pontinha do bichinho, né? Olhava ali, uma pedrinha de gelo ali no oceano, não vai dar nada, né? E aí o pessoal avisando o capitão, fala, capitão, tem um iceberg aqui na frente. O capitão, deixa eu ver. Mas olha o tamaninho daquilo ali, não tem nada a ver, pequenininho, ó. Não tem problema nenhum, isso aí não vai fazer nem cosquinha nesse navio gigante que nós temos. Titanic, iceberg, para. E aí o barquinho continua, o barquinho segue, né? Vai Titanic lá. E o pessoal avisando, capitão, que o iceberg tá chegando aqui, ó. Tá um pouco maior do que a gente tá. Eu acho que é um pouquinho maior, né? Aí o capitão falou assim: dá uma desviadinha. Então vamos um pouquinho ali pra esquerda e tal, né? Desvia dele ali que tá tudo certo. Legal. O que aconteceu? Você viu o filme, né? O negócio era enorme lá pra baixo do oceano. Era gigante, pegava uma parte enorme ali. O que acontece com o navio? Passa ali no iceberg, né? Olhando só pra pontinha dele. E o casco do navio já era. Termina como? Termina com o Jack na porta lá, morrendo afogado, né? A Rose lá se salva. Não dá um cantinho, um espacinho na madeira pro Jack se salvar. Jack morre congelado, já era, né? Então, não seja o capitão do Titanic na educação do seu filho, beleza? Você viu a pontinha do iceberg? Não olha só a pontinha do iceberg, vai ver o tamanho dele lá embaixo, vai ver como é que é realmente, quanto que você precisa desviar, né? Se dá, o que aquela pontinha ali significa, né? Não olha só a pontinha não. Então, tem ali a pontinha. O que é essa pontinha do iceberg aí que a gente tá olhando e não desvia, né? E é o capitãozinho do Titanic. A gente olha só a pontinha ali. Falta de concentração. Meu filho não concentra. Não, Lourdes, como é que eu resolvo isso daí? Mas, mãe, você já analisou o tamanho dessa falta de concentração realmente, né? Você já viu o que tá ali por baixo dessa falta de concentração, né? Você já deu uma olhadinha ali? Não vê. Vê só a ponta do iceberg. Aí pronto, vai a capitã do Titanic lá, termina afogada lá na madeira, tá bom? Termina lá congelada no oceano. Então, não seja o capitão do Titanic, beleza? Então vamos lá. Viu a falta de concentração da criança? Identifiquei, meu filho não concentra, meu filho não tem essa habilidade, né? E aí, o que está acontecendo, né? Você começa a analisar. Falta de concentração, por quê? Poxa, será que essa criança está com sono regulado? Será que essa criança está com ansiedade regulada? Será que essa criança está com a fome regulada? Será que essa criança ela está realmente em contato com a realidade, né? Ela tem interesse pela vida real? Entende? Será que essa criança tem treino de concentração? Será que a concentração dessa criança está sendo treinada? Né? Isso a gente não pergunta, a gente não se pergunta, a gente só olha a falta de concentração. E para cada uma dessas coisas existe, né, um caminho diferente a ser seguido, tá? Então ali eu posso olhar, depois que eu conseguir eliminar essas 5 possibilidades, né, que são 5 pilares que a gente tem para a concentração da criança, aí sim eu consigo partir para o lado externo. Será que esse professor ele tá dando um conteúdo equivalente, né? Que seja ali no nível daquela criança mesmo, né? Será que essa criança está ficando muito exposta à tela? Então a escola, será que está exagerando no período de aula online? Será que a atividade que eu estou oferecendo para essa criança, ela é interessante, ela é instigante, desafiadora? Ou será que ela é uma atividade impossível? Ou será que ela é uma atividade, né, de criancinha, de nenezinho ali que eu tô dando pro meu filho achando que ele ainda é um bebezinho, né? Então aí eu vou para as outras questões externas. Mas se internamente eu não resolvo essa necessidade da criança de sono, de fome, né, de interesse pelo mundo, ok? Se eu não resolvo essa necessidade da criança de rotina, de previsibilidade, que é o que vai acabar, né, vai diminuir a ansiedade infantil.
Se eu não resolvo o problema dessa criança de treino, de falta de treino de concentração, não adianta, né, eu querer que o professor mude a aula, não adianta eu querer mudar a tarefa, não adianta, porque essa criança, ela não vai desenvolver a capacidade de concentração, né? E hoje ela tem você na vida dela para adaptar o conteúdo para ela, para conversar com o professor e pedir para o professor adaptar o conteúdo, para conversar na escola, pedir para a escola diminuir o tempo de aula online, né? Mas vai chegar um momento que essa criança vai virar um adolescente, um jovem, um adulto e não vai ter você lá para resolver todos os problemas dela. Então, a educação, gente, ela tem que ser uma coisa que a gente pense a longo prazo, a ponto de que se algum dia, né, e é o que a gente espera, essa criança chegar à fase adulta, né, quando ela chegar à fase adulta, ela não vai ficar dependendo o tempo todo de mim. Quando ela for um adolescente, ela vai depender muito menos, né? Quando ela for um jovem, ela vai depender menos ainda. Quando ela for um adulto, ela tem que tomar a rédea da vida dela, né? E a gente vai educando para uma autonomia. Então, ninguém aprendeu a se autorregular, né? E a gente vê o resultado disso aí numa geração que, não consegue ouvir não, né? A pessoa escuta um não, acaba a vida dela, ela não consegue parar e prestar atenção e focar no trabalho dela, né? Porque ela tá com outras 1000 coisas na cabeça. Você não consegue mais conversar com a pessoa, porque a pessoa, ela conversa com você enquanto ela fica mexendo nessa porcariazinha aqui e conversando com a outra lá. Gente, isso é uma coisa que, assim, me irrita num nível, conversar com gente assim, absurdo, né? Mas basicamente todo mundo hoje em dia é desse jeito, tem esse tipo de falta de concentração, né? Tem esse tipo de falta de atenção, porque quando era criança não foi ensinado a se concentrar, não foi ensinado a se autorregular, né? Então essa coisa do, agora eu preciso focar nisso, né? Agora meu interesse é isso daqui. A gente não aprendeu isso enquanto criança, né? E aí a gente vai passando isso pra frente, os nossos filhos não aprendem, os nossos netos não aprendem, os bisnetos não aprendem, e aí vai tendo esse mundo, né, onde as pessoas, elas não conseguem focar em nada. E isso daí é uma coisa que a gente tem que parar muito e entender, né? Então, por exemplo, por que não foca em nada? Tem 15 abas abertas no navegador, mexe, né? Ah, mas as crianças hoje em dia, elas conseguem fazer 15 coisas ao mesmo tempo. Não consegue, entendeu? O cérebro do ser humano não evoluiu tanto assim em 10 anos, galera. Entendeu? A criança hoje em dia, nessa geração tecnológica, ela consegue fazer 15 coisas ao mesmo tempo. Ela escuta música, ela estuda, Não. Eu só consigo me concentrar se eu estiver ouvindo música e mexendo no celular e fazendo ali. Eu super consigo, né? Não consegue. Isso é balela, tá? O cérebro humano, ele não funciona igual o computadorzinho ali que consegue abrir 15 funções ao mesmo tempo. O cérebro humano abre uma por vez. Sabe aquela coisa de abrir caixinha, fechar caixinha, abrir caixinha, fecha caixinha? O cérebro da gente funciona desse jeito, tá? Ah, Lourdes, mas eu acho que não é assim. Eu vejo. Beleza, você vê uma pessoa. O que a neurociência fala sobre concentração? Né? E aí você vai entender, aí você vai perceber tudo isso que eu tô falando pra você, que realmente não é assim que funciona, né? Que realmente as pessoas não conseguem se concentrar em 15 coisas ao mesmo tempo. A gente tem uma tarefa por vez pra realizar, ok? Uma tarefa por vez pra realizar. Então essa coisa de, meu filho, mas o meu filho consegue fazer a tarefa, jogar o joguinho e fazer a anotação e fazer... Não consegue, tá? Teu filho não é o iluminado que apareceu aí com o super cérebro, tá? Não é. A gente tem pesquisas que mostram o contrário, né? E pesquisas que foram feitas com milhares de pessoas, não 2 ou 3, como geralmente a gente tem isso, né? Eu também achava, eu como sou sanguínea, eu tenho muita dificuldade de me concentrar. E eu quero fazer 15 coisas ao mesmo tempo, né? Porque a minha atenção, ela é muito reduzida. É uma dificuldade que eu tenho, né? De focar em alguma coisa. Então, até pouco tempo atrás, quem me acompanha aí há mais tempo, né? Dentro desses 4 anos de conteúdo produzido aí, sabe e vai falar isso, né? Gente, eu começava 5 projetos ao mesmo tempo, né? Então, tá tendo o curso tal, e as aulas assim, e o projeto não sei o que, e nananã. Pra sair o Clube do Livro foi uma enorme dificuldade, tá?
Porque o que acontecia? Eu tinha essa dificuldade de focar em um projeto. E aí eu achava que não, mas isso daí é uma coisa minha, eu funciono melhor se eu expandir, se eu fizer 5 coisas ao mesmo tempo, se eu fizer... E não funciona desse jeito, a gente se engana o tempo todo achando que é assim, tá? A gente se engana redondamente, porque não é desse jeito que vai funcionar. Então, se o seu filho tá fazendo uma coisa, né? Se o seu filho tá fazendo uma coisa ali, é aquilo que você tem que ensinar ele a focar no momento, tá? É aquilo que você vai ter que ensinar ele a focar no momento. Por isso, essa coisa de aula à distância, isso daí é uma dica que eu vou dar mesmo pra vocês o tempo todo de vocês, tá? Em todos os momentos da vida de vocês. Principalmente nessa coisa de aula à distância, né? Que a criança fica com o computador aberto, a atividade ali, os lápis ali, o computador, né? O brinquedinho, não sei o que, o cachorro que passa. Diminua ao máximo os estímulos dessa criança, né? Não adianta achar que o seu filho vai concentrar na aula online enquanto tem o caderninho ali, 15 lápis de cor na mesa, o totó passando o tempo todo ali, né? E a TV tocando lá o noticiário. A criança não se concentra dessa forma. Então, dentro do ambiente que a gente vai preparar de ensino para essa criança, o ambiente de concentração tem que ser um ambiente com o mínimo de estímulos possível. Vai estudar em algum lugar da sua casa, prepara um ambiente de estudo para essa criança, prepara um ambiente onde ela vai estudar ali, né? Então, legal, é na mesa da sala de jantar. Tá bom, mas não deixa a TV ligada, não, né? Pega o totó, prende o totó um pouquinho ali para a criança ter a aula dela, né? Quantos lápis o seu filho precisa para fazer atividade? Então, senta junto com o seu filho na hora de fazer atividade, em vez de deixar a criança lá e, né? Se você tiver alguma dúvida, me avisa, viu? E aí sai, né? Lógico, a criança vai começar a se distrair com tudo e não vai fazer. Então, senta do lado do teu filho, né? E não é aquele sentar ameaçador do tipo, faz a tarefa aí, tô esperando, né? Mas vai descobrindo junto com o seu filho aquilo que ele tá aprendendo. Vai aguçando a curiosidade dele dentro daquilo que ele tá aprendendo, tá? A concentração das crianças nessa idade, né, na infância, tá? Tanto a primeira infância, a segunda infância, enfim. Justamente... do interesse, né? Ela parte justamente dessa questão da curiosidade dela. É ali que ela vai focar, naquilo que chama a atenção dela, naquilo que aguça a curiosidade dela, né? E aí por isso que nós temos essa função, muitas vezes, de aguçar a curiosidade dela para essas coisas artificiais, né? Porque a criança, gente, ela não vai se interessar por aula online, ela não vai se interessar por aula ali do professor falando e ela paradinha prestando atenção, né? Até o adulto tem dificuldade com isso. Imagina a criança, né? 3 horas de aula online, eu não assisto isso de curso, sabe? Assim, de curso muito extenso, muita coisa. Eu não assisto 3 horas seguidas de aula, né? Geralmente eu dou umas pausas ali, vou fazer alguma outra coisa e depois eu volto. Então a mesma coisa a criança, né? A gente vive um momento como sociedade onde cada vez mais as pessoas são intolerantes com as crianças. A gente não tem mais tempo para criança, né? A gente não tem mais paciência para criança e a gente sempre quer delegar a criança ou tirar a criança de perto, né? E aí vem esse convite nesse momento de, poxa, presta atenção no seu filho. E esse presta atenção no seu filho não é simplesmente fique na mesma casa que o seu filho, né? Mas senta junto com ele, vai ali perguntando o que ele tá entendendo, como que ele tá vendo isso, como que é esse conteúdo, né? Como é essa aula online. Às vezes você nem sabe o que o professor tá falando ali pro teu filho, você nem sabe o que tá acontecendo ali na câmera, né? Você nem sabe o que tá acontecendo, seu filho realmente tá acessando a aula online ou está acessando outra coisa. Então, a educação ali para concentração, ela requer uma proximidade, porque isso parte do adulto, ensinar a criança, tá? Parte do adulto aguçar essa criança, ok? Para o aprendizado. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui as perguntas do pessoal. Gente, a pergunta da Fabiana, meu Deus, eu preciso ler essa pergunta aqui. Acha válido que a criança vista o uniforme da escola em casa? Não, eu achei um absurdo. Tem escola falando, né, para as crianças vestirem uniforme para aula. Primeiro que eu acho uniforme, eu entendo, gente, pelo amor de Deus, tá? Eu entendo que o uniforme é uma questão de segurança, né? De identificar os alunos daquela escola e tal.
Mas eu acho muito desconfortável, até visualmente falando, é uma coisa que eu acho muito desconfortável, assim. De estar aquela coisa padronizadinha, sabe? Eu não sei, assim, me dá um negócio, ai meu Deus, sabe? Porque cada criança tem a sua beleza, né? Assim, até a forma de vestir mesmo. É uma coisa que desde pequenininho a gente pode começar a chamar a atenção deles para essa questão de se arrumar, de ser asseado, né, e tal. Então, o que você pode fazer, né? Não deixar a criança assistindo aula de pijama também, entendeu? Você não vai pegar ali, criança, né, ai, meio dormindo, meio acordada, não vai ter concentração. Você pode vestir a criança com a roupinha dela, então uma camiseta, né, uma bermudinha e tal, pra focar ali naquele momento. Agora é o momento de estudo, então a criança tá bem apresentada. Mas essa coisa da criança usar uniforme dentro de casa, eu não gosto nem na escola, né? Em casa, assim, eu acho muito esquisito, acho muito esquisito. Chamar a atenção da criança. Pode, gente, você pode. Peraí. Você pode chamar a atenção da criança, né? Olha, agora é hora da gente focar nisso aqui, né? Agora a gente precisa ter atenção. Mas assim, não é desse jeito que você vai conquistar realmente a atenção da criança. Então eu posso ficar lá, ô menino, presta atenção, foca aqui, tem que assistir a aula, né? Pode, mas a criança não vai, ela vai, né? Nossa, toma um susto ali, aí ela fica assim, aí ela presta atenção na aula, aí daqui a pouco ela já vai relaxando. Aí ela vai, aí daqui a pouco ela começa, né? Aí tá lá, criança, você chega lá, tá. Pô, você não tá prestando atenção, né? Aí ele volta, aí ele fica lá. Aí daqui a pouco. Né? Então, assim, não vai ser uma coisa eficaz, tá? Pode ser que isso até acabe desgastando você, que vai ficar o tempo todo lá, né? Moleque, presta atenção. Nunca presta. Então, eu vou te dar aqui agora algumas dicas nesses 5 pilares para vocês começarem a construir esses 5 pilares de concentração da criança, tá? Como eu falei, vai ser mágico. Amanhã, né, o Joãozinho vai estar lá, ó, nossa, foco total lá. Não, tá? Não vai ser mágico isso. Mas, tá bom? Vai ajudar você a entender como funciona a concentração da criança e como você pode construir, qual é o seu papel como educador na construção da concentração dessa criança, beleza? Sogra chateada porque eu escuto a Lourdes e não escuto ela. Nossa, gente, olha lá, vocês me fazendo virar, né, a maldosa da família lá, ó. Minha orelha fica coçando de vez em quando, pode ser a sua sogra falando de mim, eu não sabia, olha lá. Que doideira, né? Tem umas sogras aí que estão chateadas comigo. Mas não é, eu acho que é legal também você trazer informação para as pessoas, né? Principalmente nessa coisa de concentração e tal, já trazendo aqui o assunto, né, da educação. Tem muita gente para dar pitaco, né? E aí às vezes é legal porque a pessoa dá pitaco porque ela não sabe. Então essa questão mesmo, não liga, o menino é assim, mas é porque a geração dele é desse jeito, a geração tecnológica, eles fazem 15 coisas ao mesmo tempo, né? Porque a pessoa não sabe. Você chega pra ela e fala assim, poxa, mas você já viu que tem pesquisas da neurociência que mostram que a criança não consegue se concentrar em 10 coisas ao mesmo tempo, né? Naquele livro Educar na Realidade, inclusive, a Catherine Lecuyer, ela traz algumas coisas sobre essa questão de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Que a gente acha que as crianças de hoje, elas podem, né? E ela mostra que não pode. Então, assim, às vezes é falta de informação, gente, entendeu? Nem todo mundo, por exemplo, deixa o filho fazendo 15 coisas ao mesmo tempo, porque a pessoa é maldosa. Ela fala assim, não tô nem aí pra esse moleque também, né? Não, ela faz porque ela acha que tá tudo bem. E aí, a partir do momento que a gente mostra que não é assim, abre a cabecinha das pessoas, né? Com certeza vocês aí acreditavam num monte de balela aí, e aí eu comecei a mostrar resultado, pesquisa, né? Dados, aí é diferente. Aí a pessoa falou, nossa, né? Então é a mesma coisa. O pessoal falando da lição do silêncio. Gente, a lição do silêncio, ela vai, ó, todo mundo vai terminar essa aula aqui fazendo lição do silêncio com as crianças. Eu vou explicar pra vocês como que a gente faz, quando que a gente começa, como que faz a lição do silêncio, beleza? E é isso aí, beleza? Vamos ver. Deixa eu ver se vocês perguntaram mais alguma coisa. A Daniela colocou, nossa, imagina, vestir uniforme é mais um trabalho para as mães que já estão atarefadíssimas. Gente, vai sujar o uniforme pra quê, né? A criança já vai ficar com a roupa lá que ela vai passar o dia. Põe a roupa do dia nela. Mas aí, deixa a criança, né? Não, como eu falei, não vai pôr de pijama lá.
Põe a blusinha, né? Põe o shortinho, tênis no pezinho, né? Para não deixar lá de qualquer jeito. Para a criança entender que aquele momento é um momento de concentração. Aquele momento é um momento de estudar, né? Não é o momento de ficar jogado no sofá de pijamão assistindo desenho. Então ali a criança já entende, mas você não precisa pôr uniforme na criança para ela focar, tá? Beleza, beleza? É isso então, vamos ver. Filho de 6 anos e de 4 anos. Estou com dificuldade para separar os dois para fazer as atividades. Distração total. Alguma dica? André, eu vou liberar para perguntas no final da live. Aí eu respondo tua pergunta. Por favor, me faça essa pergunta novamente no final da aula, tá? Que aí eu vou liberar para vocês fazerem perguntas, ok? Enquanto isso, eu só tô lendo os pitacos de vocês mesmo. Pra gente bater papo. Eu não gosto de ficar falando sozinha. Esse negócio de ficar falando sozinha é muito ruim. E aí vocês ficam mandando coisas aqui e eu gosto. Que aí a gente vai conversando. Então vamos lá. 5 pilares, então. Quais são esses 5 pilares que eu elenquei aqui para vocês começarem a trabalhar concentração com a criança, né? Então, primeiro pilar, galera, interesse. Interesse. Quando eu falo sobre interesse, eu não estou falando interesse específico naquela matéria, naquela disciplina, naquela atividade, tá? Tem criança, por exemplo, que não tem interesse por pintar. Tem criança que não tem interesse por matemática. Tem criança que não tem interesse por leitura, né? Então, tem crianças que não têm interesse por alguma coisa. E, geralmente, isso é uma defasagem da gente, tá? É porque a gente nunca trabalhou isso com essas crianças. Então, a gente nunca moldou elas para essa habilidade. E aí, a criança não tem esse interesse, tá? Pode ser que às vezes seja algo da criança de não ter afinidade com aquilo? Pode, tá? Por exemplo, minha mãe adora pintar. Ela tem, inclusive, os estudinhos dela que ela faz lá da Bíblia. Ela tem uma coleção de lápis de cor. Aí ela faz tudo colorido, não sei o quê, passa canetinha e tal. Eu nunca tive a menor paciência pra isso. Minha mãe queria que eu tivesse. Então ela, né? Não, minha filha, olha aqui. Sempre tive lápis de cor, 36 cores e não sei o quê. Nananã, canetinhas de cera e caneta colorida. Nunca tive interesse, né? Então, a briga sempre foi essa. Minha filha, mas você, né, tem que começar a elaborar melhor, a fazer uns desenhos e tal. Eu não gostava. Gostava de desenhar, mas detestava pintar. Então, assim, foi uma coisa minha. Por mais que ela incentivasse, foi uma coisa minha, né? Mas, muitas vezes, essas habilidades da criança, ela não desenvolve interesse porque a gente não ensinou, a gente não treinou elas para aquilo, tá? Mas agora, pensando nessa questão de interesse, quando eu falo interesse, eu não estou falando interesse específico, eu estou falando interesse pela vida. Estou falando interesse por aprender. Porque o movimento de concentração, vamos pensar aí, gente, a palavra concentrar. Concentrar é puxar, né? É você juntar algo. Quando você concentra, né, você tá pegando vários eus, então pensa aí, várias Lourdes, a Lourdes que tá lá pensando na cozinha, a Lourdes que tá lá fazendo alguma coisa no computador, a Lourdes que tá pensando no livro que ela leu ontem, a Lourdes que tá pensando que tem que avisar o marido para tirar o lixo, a Lourdes que tá... Então essas Lourdes que estão espalhadas em vários lugares, quando eu concentro, né, eu junto todas essas Lourdes, todos esses pensamentos, todas essas vontades, eu junto tudo em um lugar só. O foco é o aqui e o agora. Então, quando eu falo sobre interesse, né, é interesse pela própria vida, é interesse em concentrar, interesse em entender sobre si, interesse em entender o mundo ao seu redor a partir da sua ótica, né? Concentração é isso. Olha como é profundo, né? Como é profunda essa questão de concentrar. E a gente olha de um modo superficial. Lembra que eu falei do iceberg? Então, quando eu vou concentrar, eu trago todos esses eus para o eu do presente, né? Para o eu agora, e o agora é isso daqui. Então, enquanto eu estou dando aula para vocês, eu estou concentrada nisso aqui, né? E como que eu posso ter interesse pela vida, interesse pela realidade? Se eu tenho como explorar essa realidade, né? Se eu tenho como investigar o que está ao meu redor, se eu tenho tempo de ócio, se eu tenho tempo para brincar, se eu tenho tempo, né, para analisar, para olhar, para observar as coisas, né? Se eu tenho tempo para isso. Então, o primeiro inimigo da concentração do seu filho é o maior inimigo que nós temos hoje na educação de crianças, que afasta as crianças da realidade, que puxa as crianças, né,
da concentração, do interesse, né? E coloca as crianças num outro lugar, num lugar isolado, numa realidade isolada, que não contempla a realidade, né? E qual é esse grande inimigo da educação do seu filho, o grande inimigo da concentração do seu filho? É o uso de tela. Primeira coisa. Não adianta você querer que a criança se concentre na aula, se concentre na tarefa, se concentre na atividade, se concentre na leitura, se concentre na brincadeira, se essa criança o tempo todo tem convite para multitarefas, né? E tem convite para sair da realidade, né? E aí eu já expliquei para vocês algumas vezes já em outros vídeos, em outras aulas sobre essa questão. Então, tem pesquisas que mostram o uso de tela é nocivo para crianças. Se vocês entrarem lá no meu Instagram, no feed do meu Instagram, tem pesquisas que comprovam, falam lá, olha, destrói a imaginação do seu filho, não deixa seu filho interessado na realidade, porque eles mostram uma realidade maquiada, colorida, né, muito mais divertida, digamos assim, né, do que a realidade de agora, porque é uma realidade miojo, entendeu? É uma realidade pré-pronta, é aquela realidade que foi feita, um mundo que foi moldado para agradar seu filho naquele momento e fazer com que ele fique assistindo aquela porcaria cada vez mais, né? Isso pra tudo, viu, gente? Ah, mas o meu filho só assiste o canal de vez em quando do fulano ali. Independente, teu filho tá ali, ó, naquela educação passiva, naquela diversão passiva, né? Ele tá aqui. Ah, Lourdes, mas eu só pego o desenho educativo. Legal, mas ele tá aqui no desenho educativo, ó. Que educação é essa, meu? Que educação é essa que você aprende as coisas sentado na cadeira o tempo todo, né? Que você não explora, que você não vê na prática nada acontecendo. Que raio de educação é essa, galera, né? Então, não tem como, beleza? Você quer afastar um pouquinho a câmera pra passar? Porque eu queria água. Pode afastar. E depois você volta ela pro lugar aqui. Vamos dar uma sossegadinha aqui que o Vinícius vai passar pra pegar água pra mim, gente. Vou pegar água pra mim. Educar na realidade e educar na curiosidade são 2 livros que todo mundo deveria ler, né? A Catherine Lecuyer, ela é fantástica, assim. O que essa mulher fez, a coragem que ela teve de publicar um livro daquele nesse momento, incrível, né? E aí, olha só, já vou te falar uma coisa, né? Ah, Lourdes, mas nessa questão de tela, de não sei o que, mas é impossível meu filho ficar sem uso de telas, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso limpar minha casa, porque eu preciso fazer minhas coisas, né? E tal. Então, gente, novamente, né? Se você quer o caminho fácil, não perde tempo. Deixa de ser inscrita no meu canal, deixa de me seguir nas redes sociais, vai procurar outra pessoa pra te enganar, né? Porque essa coisa fofinha, água com açúcar que a gente recebe do tipo assim, mãe, não tem problema algum, né? Não, tá tudo meio caótico, tá tudo super caótico. Não se sinta culpada. Tá tudo bem deixar o filho a tarde inteira assistindo TV. Eu não vou te falar isso não, amada, entendeu? Não vou te falar isso, desculpa. Não vou falar, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tá prejudicando seu filho. Se tá prejudicando a criança, não tem por que eu virar pra você e falar que tá tudo bem, né? Não é pra te colocar uma culpa. Eu não vim aqui pra culpar ninguém. Eu não vim aqui pra colocar fardo nenhum em vocês, né? Mas eu vim aqui chamar as pessoas pra responsabilidade. Educar não é fácil. Então, não adianta você dizer, mas tá tudo bem, porque todas as crianças estão ficando. Todas as crianças estão ficando mesmo com TDAH. Todas as crianças aí, as crianças estão mesmo com ansiedade atacada, né? Estão cada vez menos interessadas na realidade, cada vez menos interessadas em pessoas, né? Você nunca viu uma geração com uma falta de empatia tão grande, né? A galera aí brigando, mas é meu direito não usar máscara. Teu direito é proteger a vida da outra pessoa, né? Que ponto que a gente chegou de colocar a vida da outra pessoa num patamar inferior, né, ao meu direito de, porque me incomoda para respirar, mas aí você pode, prejudicar outra pessoa. Então, são coisas, assim, que a gente não reflete, né, por quê? Porque, é uma geração com falta de empatia, né, com falta de empatia, tá? E aqui eu não tô politizando nada, não tô falando se é direito, se não é direito, eu tô falando da gente pensar no próximo, entendeu?
É a mesma coisa, tá? Poxa, mas aqui eu posso estacionar, mas é a frente da garagem de uma pessoa, né? Mas a guia não tá rebaixada, problema da pessoa. Pô, problema da pessoa, e se a pessoa é um cadeirante, sabe? E se a pessoa precisa entrar em casa naquele momento e não consegue, porque teu carro tá lá, porque você é folgado, sabe? Então é aquela coisa que dá pra gente pensar no outro, mas a gente não pensa, né? Mas a gente não pensa. E a gente não ensina as crianças a pensarem, né? Porque ela tá o tempo todo lidando com máquina, com tela, com um desenho. Ela não vê uma pessoa de verdade, né? Então não adianta esperar que a criança concentre se você faz uso dessa porcaria. Ai, Lourdes, mas olha, de vez em quando eu mostro uma imagem pro meu filho no celular. Meu filho tá assistindo a aula online, né? E aí, tá com uso de tela ali. Eu já acho que as escolas estão fazendo uma violência sem tamanho de deixar as crianças 3, 4 horas assistindo aula online, né? Por conta dessa questão do uso de tela. Mas seu filho já tá 3 horas ali assistindo tela, então pra que deixar a TV ligada, né? Pra que ligar desenho? Pra que dar celular pra ele? É isso. Então se você pode, né, melhorar essa questão, então não atrapalhe, tá? Não atrapalhe, beleza? Simples assim. Então, criança precisa ter interesse na realidade. Interesse na realidade se dá principalmente por meio da exploração daquilo que é real, né? Criança em todos os cômodos, criança que pode brincar na cozinha, que ajuda na preparação das refeições, que ajuda na organização do lar, né? Que guarda os brinquedos, que ajuda a organizar o próprio quarto. Então, isso é educar na realidade, né? Criança que tem tempo, por exemplo, para olhar a Joaninha que entrou pela janela, né? Quanto tempo faz que seu filho não repara em algum bichinho da sua casa, né? Uma mosquinha, um negocinho ali, não repara naquilo, né? Isso é um indício de que a criança está desconectada da realidade, porque eles têm um olhar incrível para essas miudezas, né? Para essas sutilezas da natureza. Então, criança tem que ser educada na realidade, senão a criança não concentra, não vai concentrar de modo algum, tá? E aí, para isso também, dentro do interesse da criança, né, pela realidade, a gente precisa desenvolver um relacionamento com a criança. Porque se eu não tenho um relacionamento com a criança, eu não sei se aquela dificuldade é uma dificuldade interna ou externa, né? Eu não sei se aquela dificuldade da criança é por conta da matemática, ou se a dificuldade da criança é por conta de falta de sono, ou se é fome, ou se é um desinteresse dela, ou se é uma dificuldade dela. Eu não sei, porque eu não tenho relação com essa criança, né? E aí a gente precisa saber, precisa conhecer o outro, precisa, né? O que meu filho gosta, o que meu filho se interessa, porque às vezes aquela matéria que o professor tá passando ali de matemática e tal, não sei o quê, você mesma, né, como mãe, conhecendo o interesse do seu filho, pode mudar, sabe? É um exercício que às vezes seu filho não entende, porque tá lá, da frutinha, uma frutinha lá, uma maçã, e aí eu divido metade dela, e aí eu divido mais a metade na metade, qual é a pedaço que sobrou, né, e tal. Teu filho não vai entender com a maçã, mas teu filho vai entender com bolo. Teu filho vai entender se você explicar pra ele com algum elemento da natureza. Teu filho vai entender se você fizer alguma relação com aquele livro que vocês leram, né? Então, às vezes ali é um negocinho, um detalhezinho, mas a gente só sabe se a gente tem relação com a criança. Se a gente conhece essa criança, né? E aí é que tá o interesse. Eu sei onde está o interesse dela, eu sei onde está o foco dessa criança, eu sei onde está a dificuldade dela de se conectar com a realidade. E aí eu consigo atuar, tá? Então, o interesse é o primeiro pilar que nós temos dentro da formação da concentração dessa criança, tá? Rotina é o segundo pilar e tem tudo a ver com interesse. Por quê? Se a criança tem uma rotina, né, caótica, uma rotina onde essa criança não tem tempo para nada, né? Uma rotina onde a criança não pode brincar, uma rotina que a criança não tem tempo de descanso. Enfim, se a criança não tem uma rotina, ela não concentra. Por 2 motivos que eu vou dar para vocês. Primeiro, ou essa criança fica sobrecarregada, né? Então, quando a gente erra a mão na rotina, e aí aquela rotina onde a criança tem atividade o tempo todo, ela tem aula extra o tempo todo, ela tem o que fazer o tempo todo, né? Seu filho tem ócio. Se não tem, tá errado, né? Ócio, sabe o que é ócio? É tédio. Sabe aquele momento se você parar e falar assim, tem nada pra fazer?
esse momento, entendeu? Seu filho precisa desse momento, você precisa desse momento. Ai, Lourdes, mas mãe não tem essa. Tem, arranja, né? Então essa questão de, parar, né? Focar ali, momento de ócio é necessário na rotina. Não adianta fazer uma rotina de 1000 coisas ao mesmo tempo, tá? Com a criança. Outra coisa muito importante dentro da rotina. A rotina da criança não pode ser bagunça. Então, do mesmo jeito que também não precisa ser 8 horas acordar, 8h10 café da manhã, 8h15 escovar os dentes, 8h30 ligar a aula online, 9h30 desligar a aula online, 9h45 fazer... Entendeu? Não precisa ser assim a rotina da criança. Mas tem que existir uma previsibilidade, tem que existir uma sequência lógica na rotina dessa criança, né? Então, todos os dias nós acordamos no mesmo horário, nós dormimos no mesmo horário, nós estudamos no mesmo horário, né? Nós temos a refeição no mesmo horário. Então, tudo isso você tem que ter uma sequência lógica, porque se fica trocando, se vira bagunça, a criança não concentra. Por quê? Porque aguça a ansiedade dessa criança, né? Aguça a ansiedade. Falta de rotina, gente, termina em ansiedade infantil, tá? Termina em ansiedade infantil. Então, a criança precisa de uma rotina. Lourdes, rotina eu não consigo ter. Consegue, todo mundo tem uma rotina. Tanto é que todo mundo ficou doido na pandemia, porque de um dia para o outro você não ia mais trabalhar, você ia trabalhar em casa, né? E aí, qual que é o horário? Porque no meu trabalho eu chego 8 horas, e em casa eu vou trabalhar de que horário a que horário, né? Não tinha mais escola, você tinha a rotina de levar seu filho para a escola todos os dias às 7h30 para estar no seu trabalho às 8 horas, né? E agora não tem mais escola. Não tem mais o restaurante da esquina que está aberto que você vai lá e almoça. Não tem mais. Então a gente tem rotina. Todo mundo tem rotina. Você tem que desenvolver uma rotina que te ajude no seu dia a dia, que ajude essa criança no dia a dia dela. Previsibilidade de fatos, tá? Não precisa ser tudo cronometrado, mas tudo tem que seguir a mesma sequência. Se um dia você faz uma coisa um pouquinho mais tarde, depois faz um pouquinho mais cedo, não tem problema, mas a sequência lógica das coisas precisa acontecer. Então, acordar, escovar os dentes, tomar café, ou faz ao contrário, né? Você acorda, toma café, escova os dentes, põe a roupinha, assiste aula, termina a aula, ajuda a preparar o almoço, almoça, né? À tarde você vai brincar, ou à tarde você vai descansar, tem o horário da sonequinha da criança, né? Então, você tem uma rotina regrada com essa criança, tá? Isso auxilia para que a criança não tenha ansiedade infantil, tá? E aí não adianta pedir para a criança concentrar se ela não tem essa rotina, se ela não tem esses momentos do dia bem sequenciados, porque aí ela fica pensando também, né? Ai, mas será que eu vou poder brincar hoje? Porque ontem eu não pude, porque a gente foi no médico, e aí, o que vai acontecer? Então, você ter isso daí é uma coisa muito legal, né? Dentro lá do meu site tem a rotina visual. O pessoal perguntou, né? Falou, antes custava R$7. Gente, a rotina, ela custava R$7 na promoção. A rotina, ela custa R$21, tá? E aí, teve uma época que eu fiz uma promoçãozinha ali pra vocês. Você quer aguinha? Olha lá. Ó, já vão denunciar a gente aqui por causa do Covid, hein? Dividindo o copo. Tô dividindo o copo com meu marido, tá, gente? Não é qualquer um, tá bom? Então, vamos lá. Pai. Então, isso daí é uma coisa que a gente tem que se preocupar, tá? Em previsibilidade de fatos. Você pode fazer rotina visual, você pode fazer a rotina escrita da criança, mas tem uma sequência de fatos ali, lógicos. Beleza? A gente vai para o terceiro pilar, que é o sono, né? Sono. Não adianta você pedir para uma criança se concentrar se ela não tem uma boa rotina de sono. O que é uma boa rotina de sono, né? Seu filho tem aula às 7 horas da manhã e agora, né? Teve alguém que comentou, não lembro quem que comentou aqui, gente. Agora. Mas teve alguém que comentou lá em cima, falando sobre a questão de... Oh, meu Deus do céu, peraí. Falaram aqui sobre a questão de rotina de sono mesmo, né? Das crianças dormirem tarde. Então agora, Lourdes, mas não tá tendo aula, né? Mas a aula do meu filho começa às 10 horas e ele dorme 1h da manhã. Meu filho tem dificuldade para dormir, ele dorme 11 horas, ele dorme meia-noite, ele dorme 1, 2 horas da manhã, né? Então, teu filho tem que aprender a dormir, né? Nossa, Lourdes, ensinar a dormir.
São coisas básicas, a gente tem que ensinar a comer, a gente tem que ensinar a falar, a gente tem que ensinar a se limpar. Você acha que dormir a gente não vai ter que ensinar, né? Então, uma rotina de sono saudável para criança. 8, 9 horas da noite é hora de criança estar dormindo, né? Tem um monte de mãe que manda assim, fala assim, Lourdes, mas 9 horas? Mas aí não dá pra eu assistir, porque as crianças estão acordadas. Bota a criança pra dormir antes, porque o horário de criança estar na cama não é 10 horas da noite, tá? Criança tem que dormir mais cedo mesmo. Então, 8, 9 horas na cama, né? Porque criança precisa acordar mais cedo. Porque senão você bagunça o quarto pilar, que é a alimentação. Que aí a criança acorda 10 horas da manhã e não almoça bem. E aí você fica doido da vida, porque a criança não se concentra para comer. Lourdes, mas o meu filho é muito disperso, né? Ele fica olhando lá, e ele não quer comer. A criança demora 3 horas para fazer um almoço, porque fica olhando para tudo e fica querendo andar e tal. Porque ela não tá com fome, gente. Sabe por quê? Porque seu filho acordou 10 horas da manhã. Como é que ele vai estar com fome às 11, ao meio-dia, né? Não tem gasto calórico, não tem nada. Então, é óbvio que isso vai mexer no quarto pilar, né? O quarto pilar é a alimentação. Então, você tem o primeiro pilar, que é o interesse na realidade. O segundo pilar, que é a rotina estruturada. O terceiro, que é o sono da criança, né? E o quarto, que é a alimentação. Tem dificuldade com sono? Já indiquei aqui várias vezes, tanto a Ivonete Porto, quanto a Bruna do Mamãe por Vocação. Procura uma consultora do sono, procura um trabalho que vai te ajudar, né? Faça um curso para ensinar seu filho a dormir, para que você tenha essa habilidade também de poder descansar, porque senão fica todo mundo irritado. Irritação, gente, ninguém concentra nada irritado, né? Fome, gente, a fome ela atua diretamente no nosso humor. O sono atua diretamente no nosso humor. Uma criança com dificuldade de sono e dificuldade de alimentação não vai se concentrar. Não vai se concentrar, né? Então, se você não resolve o interesse e a realidade, a rotina, a alimentação e a rotina de sono, não adianta esperar a mudança, porque não muda. Não muda, né? A criança precisa disso bem regulado, tá? Então, quando você regula uma rotina de sono, já melhora a alimentação dessa criança, né? Já melhora. Quando você envolve a criança na rotina da casa, despertando o interesse dela na realidade, ela come melhor, porque ela ajuda no preparo do almoço, né? Porque agora ela conhece os alimentos que ela tá ali comendo. Ela ajudou a preparar aquilo, ela tem mais prazer para comer, né? Quando você envolve a criança numa rotina ali onde ela vai ter a necessidade de estímulos ideal, né? Nem excesso e nem excesso e nem falta de estímulo, né? Essa criança ela vai dormir melhor. Ela vai dormir melhor. Experimenta tirar a TV do seu filho, né? Pelo menos à noite, gente. Começa ao mínimo, tá? Mínimo. Noite, desliga a tela na tua casa, né? Não usa TV, diminui ao máximo ali. Só quando tem mesmo alguma coisa ali, um curso, alguma coisa que você tem que fazer ali naquele horário e tal, você já vê que você dorme melhor. Agora fica aqui com o celularzão na hora de dormir aqui na tua cara, né? Não adianta. Então, são esses detalhes que a gente não olha e que fazem toda a diferença na educação das crianças, beleza? O pessoal pedindo promoção da rotina. Tá bom, gente, vamos fazer o seguinte, então. Quem assistir essa live aqui até o final, quem assistir minha aula até o final, ao final aqui, eu vou passar para vocês um código, tá? Um código. E aí vocês vão usar esse código lá no site amanhã, tá? Amanhã de manhã, esse código estará ativo lá no site para vocês baixarem a rotina, tá? E aí amanhã que você vai usar esse código. Depois eu vou mandar eles cortarem esse código na gravação, hein? Eu vou falar a palavra, que é a palavra do cupom que você vai adquirir a rotina amanhã, tá? E aí, com valor promocional. Depois eu conto aqui pra vocês. Pensei nisso agora, tá? Pensei nisso agora, que vocês ficaram pedindo, então eu vou fazer assim. Aí eu vou dar trabalho pros meninos depois que eles vão ter que cortar essa parte aqui da gravação do final. Ninguém vai ficar sabendo. Então, você assistiu a gravação amanhã, você tá vendo a gravação, né? Ó, a galera que tá assistindo a gravação aí da quarta, quinta, sexta, né? Falei um código exclusivo de desconto no final da live. Você perdeu porque você não tava no ao vivo. Então, próxima semana você aprende a vir pro ao vivo, que a galera do ao vivo pega o negócio mais rápido, entendeu? A galera do ao vivo, ó, tem só a nata, só o creme, entendeu? Creme de la creme é pra galera do ao vivo, beleza?
Amanhã, tá? Então eu vou falar aqui, você tem que lembrar. Anota a palavra que eu vou falar no final. Você anota aí. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, você consegue usar essa palavra como cupom de desconto lá na minha lojinha para a rotina visual, ok? Beleza? Então, beleza. E aí é isso. Mas aí tem que anotar. Não adianta me perguntar amanhã, não. Falando, ai, Lourdes, eu tava na live, mas eu não anotei. Não adianta dar migué, não. Então é só pra quem vai estar aqui mesmo. Beleza? E aí, vamos lá, então, pro quinto, gente. Pro quinto passo. Né? O quinto pilar para a educação da criança. O quinto pilar na educação da concentração é o treino. Aí a gente chega no treino. Por quê? Porque se a criança não tá bem alimentada, não tem rotina de sono, não tem rotina estabelecida e não tem interesse na realidade, né? O treino, ele fica superficial. Agora, se você consegue resolver esses outros 4 pilares, o quinto pilar, ó, ele faz toda a diferença, tá? Faz toda a diferença, beleza? Peraí, pergunta... Ai, meu Deus, gente... Eu sou muito coração de manteiga, vocês pedem as coisas, eu não me aguento, né? Eu tenho que falar, eu tenho que fazer, não tem como, né? Eu sou coraçãozão de manteiga. Então é isso. Leitura antes de dormir vale? Lógico que vale, gente. Tela que não é uma boa, mas leitura é super válida, né? Mas é a leitura antes de dormir, você também não vai ler pro seu filho a história, né? Falando, e o lobo mal fez... Não, né? Porque aí depois a criança tem pesadelo, não sabe o que tá acontecendo, né? Mas na hora de ler antes de dormir, fica lá dando ênfase no lobo mal, né? Na história. Então você lê sempre naquela voz mais calma, mais tranquila, ambiente pouco iluminado, né? Aquela coisa mais gostosinha ali. Você vai ler sem ficar dando muita entonação na leitura, né? Então você vai ler ali de um jeito mais suave, tranquilo, para a criança dormir, tá? A leitura de dormir tem que ser diferente da leitura do dia a dia, beleza? Mas pode fazer a leitura em voz alta antes de dormir, tá? E aí a gente vai pro treino. Por que o treino é tão importante? Porque a principal dificuldade, a principal barreira que o ser humano vence no período da infância, tá? Que o ser humano vence no período da infância é justamente, tá? A barreira do corpo. A barreira do corpo. Principalmente na primeira infância. Então, se o seu filho tem menos de 6, 7 anos, né? A principal barreira para ele vencer é do corpo. Perceba uma coisa que eu vou falar. Um adulto, quando ele sente fome, ele consegue dar uma segurada, né? Consegue dar uma segurada. Se ele tá no trabalho, na faculdade, na escola, enfim, né? O adulto, o adolescente, o jovem, consegue dar uma segurada. A criança com fome, ela chora. Quanto menor a criança, mais desesperada ela fica com fome, né? Porque ela acha que ela nunca mais vai comer nada na vida dela. Então, assim... O corpo é uma coisa que é uma barreira muito forte para a criança, né? E a gente aprende a ir vencendo essa barreira, a controlar o nosso corpo, né? A perceber que a gente tem domínio pelo nosso corpo. A criança não, ela nem sabe, né? Ela nem consegue diferenciar, principalmente o bebê, não consegue nem diferenciar o que é ele, o que é mãe, o que é objeto, né? A gente passa por essas fases na vida. Então o treino ele é importante aqui porque você ensina a criança a dominar o próprio corpo, tá? A dominar o próprio corpo. A criança, ela aprende que ela é senhora do próprio corpo. Ela consegue falar para o braço dela ficar parado. Ela consegue controlar o braço dela para se mover quando ela precisa. Então isso é uma coisa que a gente tem que mostrar, fazer as crianças entenderem para se concentrarem, né? Porque aí ela começa a ter domínio sobre o processo dela. Ela consegue ter domínio para falar, agora eu preciso concentrar. É por meio do treino. E como eu falei pra vocês, o treino, ele não vai dar resultado pra você amanhã, né? Mas é aos poucos. Agora, se você faz, amada, esses 5 pilares, se você monta a sua casinha em cima desses 5 pilares, o negócio vai funcionar melhor e mais rápido, tá? Vai funcionar melhor e mais rápido. Mas se você só vai pro treino, né? Ou só pra rotina, aí não adianta esperar milagre mesmo, tá? Não adianta, beleza? Então vamos lá. O que é vencer a barreira do corpo, né? E aí um exercício que eu acho incrível para crianças sobre essa questão de vencer a barreira do corpo é a lição do silêncio, né? E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a lição do silêncio. A lição do silêncio, ela é uma atividade inspirada em Montessori,
tá? Ah, Lourdes, mas eu faço educação clássica. Ah, Lourdes, mas eu não gosto de Montessori. O problema é seu. Eu tô falando de um exercício que funciona, que é inspirado em Montessori. Aí se você não quer fazer o exercício, aí depois não adianta ficar chorando, tá? Mas vamos lá. Essa questão de concentração, quando a gente vê na lição do silêncio, é uma coisa fantástica, né? O treino que as crianças começam a fazer, tá? Que a gente faz com as crianças e começa a expandir essa capacidade de domínio corporal e de concentração. A lição do silêncio, ela funciona da seguinte forma. Você vai pedir para a criança, né? Você vai fazer ela todos os dias. As pessoas me perguntam isso, Lourdes, quando eu faço a lição do silêncio? Todos os dias, tá? Esse exercício que eu vou te ensinar aqui, você vai fazer todos os dias com o seu filho. Qual o melhor horário do dia? O horário que não tem nada para fazer, que não oscila. Então, o horário que você não costuma marcar médico, que não tem igreja, que não tem missa, que não tem visita, entendeu? Você sabe que a noite é um horário que sempre tem uma visita, que de domingo você vai pra igreja, que a criança tá meio, né, tá meio zangadinha, tá meio, né? Então você não vai fazer à noite, você vai fazer de manhã, você vai fazer à tarde. Ah, Lourdes, de manhã marca o médico. Beleza, faz à tarde. O que menos oscila no seu dia a dia, tá? Todos os dias. Você não vai usar a lição do silêncio como castigo. Você não vai usar a lição do silêncio para acalmar a criança depois de fazer esporte ou quando ela está nervosa. Você vai usar a lição do silêncio para construir o hábito, tá? Para construir o hábito. Então, o hábito ele é construído a partir do momento que a criança todos os dias faz a mesma coisa, tá? Todos os dias a criança faz a mesma coisa. E aí, ela constrói esse hábito de silenciar, ok? Então, vamos lá. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar seu filho, vai colocar ele sentado em algum lugar confortável, tá? Onde dê para ele ficar sentadinho, quietinho, num lugarzinho confortável, que não tenha muitos estímulos, né? Então não adianta você deixar a TV, não adianta você ir para um lugar barulhento da casa, um lugar tranquilo, tá? E aí você vai falar para o seu filho que vocês vão fazer um momento de silêncio, um momento de concentração. E para isso, ele precisa conversar com o corpinho dele, né? Então, nesse momento, filho, fala pro seu bracinho, né? Pros seus bracinhos, para que eles fiquem parados acima da sua perna, né? Então, você coloca a mãozinha ali da criança, né? E pede para ela falar mesmo. Olha, braço, fica paradinho agora, tá bom? Então, tá bom, fica paradinho, né? Perninhas, fiquem paradinhas agora, que a gente vai se concentrar, tá bom? E cabecinha, fique paradinha agora, porque agora é o momento de concentração. Você pode pedir para o seu filho fechar os olhos, né? Ou você também pode pedir para o seu filho para que ele mantenha os olhos abertos. Uma coisa que eu acho super legal de usar na lição do silêncio é uma vela, tá? Então você acende uma vela a partir do momento que começa a contar o período de silêncio e pede para a criança se concentrar na chama. Lourdes, por que a vela? Porque é um objeto concreto para a criança se concentrar. Então, para você, né, e vai meditar. Faz esse exercício hoje. Você vai ver que você não consegue, né, gente? Ainda mais se você for igual eu tô agora começando. Eu comecei, viu, gente? Eu voltei à prática da meditação, que era uma coisa, ó. Desde que eu casei, eu não meditava mais, né? Não meditava mais. E aí agora eu falei assim, ó, deixa eu voltar para minha concentração, né? Jesus amado, não concentra. Eu sento lá na minha almofadinha, né, e começo. Aí daqui a pouco eu já tô assim, nossa, a roupa lá tá na máquina, precisa pendurar a roupa, né? Aí eu, não, já desconcentrei, né? Não, foco, Lourdes, vai, respira, né? Aí eu já tô lá pensando, então não adianta, tá? Não é assim. Por isso que o objeto concreto, a vela ali na frente da criança, né, com a chama, que chama a atenção, né? Não é tão... Chama, né? A chama a atenção, né? Então, ali tá chamando a criança para concentração. A criança fica... Parece que aquilo lá é hipnotizante, né? Incrível, gente. Fogo é uma coisa super legal, né? Todo mundo fica concentrado. E aí você vai falar para essa criança, você vai falar assim, olha, você vai se concentrar, então, nessa vela. E ao final do nosso tempo de silêncio, eu vou falar o seu nome e você vai assoprar essa vela, né? Então gera uma expectativa, a criança fica de olho naquilo, né? Ela fica paradinha. Se você tem mais de um filho, você pode usar essa técnica e falar, ao final do nosso período de silêncio, eu vou falar o nome de alguém. O nome de quem eu falar pode assoprar a vela, né? E aí cada dia você intercala, né? E muda pra não dar briga. Então você pode fazer isso, tá?
E aí sempre começa com um tempo curto. Então você vai começar com 30 segundos, vai começar com 1 minuto, né? Se o seu filho for menor de 5 anos, comece com 30 segundos. Se o seu filho for maior, 1 minutinho, tá? 1 minutinho. Não precisa começar logo de cara com 5 minutos. 1 minutinho. Se conseguiu ficar concentrado durante 30 segundos, amanhã coloque 1 minuto. Se conseguiu ficar 1 minuto, coloca 1 minuto e meio, né? Concentrou, mas teve uma dificuldadezinha. No dia seguinte, continua, né? 1 minuto e meio. Próximo, 1 minuto e meio. No outro, 2 minutos, né? E aí você vai ver que a criança consegue uma concentração ali de às vezes até 10 minutos, né? Por meio dessa prática, desse hábito. Então é uma coisa que ajuda a criança a se concentrar. E aí você pode usar essa técnica, né? De pedir para que ela converse com o corpo dela e se lembre de como ela consegue controlar o corpo dela dentro da lição do silêncio em outros momentos. Então você percebe que a criança tá lá assistindo a aula online e ela tá lá com o lápis dela, você fala, filho, ó, deixa o lápis aqui agora. Lembra que agora é um momento de concentração. Vamos conversar com o nosso corpo para o nosso corpo se concentrar? Então vamos. Pede para o seu bracinho ficar paradinho, sem mexer em nada, sem mexer no lápis, sem mexer em nada. Então, bracinho, fica paradinho, né? E aí você vai. É incrível que com o treino, né, com a prática do dia a dia, as crianças elas vão aumentando tanto o tempo de concentração quanto a capacidade de se concentrar e de focar ali naquele momento, tá? Então o treino é esse quinto pilar e ele ajuda e muito, tá? Legal, Lourdes, eu tenho 3 crianças aqui, agora eu vou responder as perguntinhas de vocês. Lourdes, tenho 3 crianças, 3, 7 e 9 anos. A menor de 3 anos, muito provável, terá um tempo de concentração menor que os demais, né? Pelo menos no início. Qual sugestão nesse caso? Você pode começar com um tempo menor para todos eles e ir aumentando gradativamente. Você pode fazer em horários diferentes, então primeiro você faz a lição do silêncio com um e depois você faz com outros, né? Com os outros. E você também pode fazer ali a lição do silêncio simultâneas, mas em momentos diferentes. Aí é um pouco mais difícil, principalmente se sua filha for muito faladeira e tal. Então, você pode deixar 2 velas, né? Ao final do primeiro momento, a filha mais nova apaga a sua vela e ao final do segundo momento, os mais velhos apagam a vela deles, tá? Isso daí você pode fazer também. Mas se a pequena tiver muita dificuldade de ficar quieta, né? Se você falar assim pra ela, shh, aí, né, e der algum brinquedo pra ela, se ela vai fazer barulho, se ela vai fazer auê, eu indico que você faça em momentos separados, tá? A lição do silêncio. Você pode fazer com os mais velhos no horário da soneca da menor, né? Alguma coisa assim, tá? Ficar junto, a mãe sai ou ela fica junto? Gente, fica junto primeiro. Se você vai usar a vela, você precisa estar o tempo todo de olho ali mesmo, pra ver se essa criança não vai querer pegar o fogo, né? Enfim, fazer alguma coisa ali. Então, o ideal é que a mãe fique junto. E outra, ficar junto para que a criança também, né? Ela veja que você também está se concentrando nesse momento. Então, você vai ficar junto com a criança, faça a lição do silêncio você também, né? Então, vamos falar com os nossos braços? Olha, bracinhos, fiquem aí. Fala com os seus braços, com as suas pernas também, para a criança ver isso, tá? Então, super válido de vocês fazerem isso juntas, ok? Fazer juntas. Até por causa da vela também, que é uma questão mais delicada, né? Os meus querem ficar até a vela acabar. Não espera essa reação deles tão rápido, pois são ligados em 220 e sem concentração nenhuma. Realmente está sendo eficaz. Gente, é incrível, né? Tanto é que a Lilian ela não esperava isso e funcionou. É incrível, é muito legal a capacidade que eles têm de se concentrar. E ali é uma coisa muito lúdica, é uma coisa muito divertida, né? Você ficar vendo a vela ali e tal. É um momento super legal. As crianças, elas se concentram mesmo. Lição do silêncio com um bebê de 1 ano e meio. Pelo amor de Deus, Maiara, lembra? Olha só, qual que é o nosso terceiro pilar? O nosso terceiro pilar é sono, né? O que você faz com esse de 1 ano e meio? Bota na soneca, aí o de 3 você pega ali e ó, vamos fazer a lição do silêncio e depois, se o de 3 faz a soneca ali no mesmo horário, faz a liçãozinha do silêncio com ele e depois põe pra dormir, né? É melhor ainda que ele vai até acalmar pro sono mesmo e vai estar com o ambiente já pouco iluminado, né? Então faz isso daí, separadinho. Lição do silêncio, qual a idade que eu posso usar, né?
a partir de 2 anos. Eu conheço crianças menores, tá? Que fazem lição do silêncio. Eu tenho uma aluna que a filhinha dela tem 1 ano... Tinha 1 ano e 7, 1 ano e 8, quando ela começou a fazer a lição do silêncio, tá? Numa aula minha, ela ouviu falar sobre a lição do silêncio e começou com a filhinha dela. E super funcionou, entendeu? Com 1 ano e 6, 1 ano e 7, 1 ano e 8, uma coisa assim. Mas super funcionou, talvez funcione aí também, tá? Então, voltando, recapitulando, tá? Não podemos olhar, ó, não seremos capitão do Titanic, tá? A gente olha o iceberg inteiro e não olha só a pontinha, não olha só o sintoma, mas olha a causa, tá? Falta de concentração. Qual desses 5 pilares está mais desalinhado na educação do meu filho? Eu vou começar a alinhar os 5 pilares. Porque se os 5 pilares estão desalinhados, não adianta eu querer mexer na construção. Porque ali a base dele tá totalmente desestruturada, tá? Então a base precisa estar forte para eu conseguir trabalhar em cima, beleza? Quais são os 5 pilares da concentração? Interesse na realidade, rotina estruturada, ou seja, previsibilidade das coisas, tá? Nós temos também rotina de sono, rotina de alimentação e, por fim, nós temos o treino. O treino, ele é diário. O treino acontece em todos os momentos com essa criança. O treino acontece todos os dias. Não é só a lição do silêncio, né? Você pode fazer outras atividades, como, por exemplo, o circuito de equilíbrio, né? Onde a criança tem que se equilibrar. Aquilo ela também está trabalhando concentração, né? Situações ali onde ela tem que fazer continhas, onde ela tem que pegar objetos, né? Onde ela tem que se concentrar. Tudo isso é super válido, tá? Qualquer atividade de concentração. Montar quebra-cabeça, jogar dominó, essas coisas que exigem ali o foco da criança devem ser diariamente estimuladas. E principalmente a lição do silêncio. Se você faz isso, você começa a perceber como a criança fica mais calma, como ela fica mais concentrada, como isso começa a facilitar e muito a nossa vida. Beleza? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos lá, vamos lá. Então, faz isso. A rotina da soneca dos 2 é junto, faz isso, né? Ou acorda o mais velho um pouquinho antes, ou você já põe o mais novo pra dormir e aí já faz a liçãozinha do silêncio e já coloca pra dormir. Gente, lição do silêncio não demora, é coisa de 5 minutinhos ali, tá? Outra coisa que você pode fazer também, por exemplo, é pegar um momento onde o pai pode ficar com o mais novo, né? Então, o pai cuida do mais novo para você fazer a lição do silêncio com o mais velho, tá? Outra possibilidade também. Olha isso, que legal. A Laura, da Clara, ela ama, ela tem 1 ano e 3 meses, já faz a lição do silêncio com os maiores, né? Então, ela já participava disso. E aí, ela já tá acostumada, né? Ela já tá habituada com aquilo, beleza? Recomenda fazer um pouco antes do início da aula? Sim. Por exemplo, a aula vai começar às 8 horas, você faz ali a lição do silêncio 5 minutinhos antes da aula começar. Agora, você nunca usa a lição do silêncio para acalmar uma criança que está agitada, tá? Você pode usar para induzir ela para uma situação de calma, mas nunca para acalmar a criança que está agitada. Então, a criança tava jogando bola, tava brincando no quintal. Aí você pega a criança e coloca ela ali sentadinha, né, e tal. Vamos fazer a lição do silêncio. Não vai funcionar, não é assim, tá? Porque a lição do silêncio não é imediatista, ela é para construção de hábito, beleza? A Lilian colocou, já consegui identificar através dessa aula. Não conseguiria ter essa visão sem essa aula. Aí sim, Lilian, agora ó, você já identificou qual dos 5 pilares que está alinhado, né? Ou 2 ou 3. Tem gente que tá com 5 pilares desalinhados na educação da criança. Então agora, você já identificou qual que é o pilar? Vamos alinhar isso daí pra gente conseguir subir cada vez mais essa construção. Beleza? Pessoal, então foi forte, ficou aqui comigo. Quanto tempo que deu de aula? Vocês estão comigo desde 1h30? 1h30 de aula? 1h30. Vocês ficaram aqui me ouvindo essa professora doida que vos fala, né? Então vocês vão ter um presentinho muito especial quem tá no ao vivo, tá? E aí depois, por favor, eu quero que vocês postem a rotina visual e fala que você pegou a rotina visual porque você estava no ao vivo, beleza? Então vamos lá. Pra quem ficou comigo hoje aqui, focadaço, né? Aqui, ó, ligadona.
e quer saber, quer usar a rotina visual que eu elaborei para crianças, tá? Quer usar a rotina visual que eu elaborei para crianças, vocês vão usar a seguinte palavra na hora de adicionar cupom. Então, vocês vão fazer a compra da rotina lá na minha lojinha, tá? A rotina tá lá no meu site. Então, o link vai estar lá na minha bio, né? No meu perfil. Ou você entra no meu site assim amanhã, tá? criacriativa.com.br. Beleza? criacriativa.com.br. Lá tem a abazinha da minha lojinha que tem a rotina visual das crianças, tá? Você que me acompanhou até o finzinho dessa aula, você vai adquirir a rotina. Não ouviu qual é o cupom. Beleza? Beleza. Então tira do chat, gente. Não é pra postar no chat qual que é o cupom, pelo amor de Deus. Quem postou aí? Ei, Ana Paula. Oh, meu Deus do céu. Não é pra pôr no chat. Tira o comentário dela aí. Ninguém fica sabendo. Ana Paula? É. Que ela postou qual é o cupom. Não pode, gente. Não é pra postar o cupom. Meu Deus. Ô, Ana Paula, vou bloquear o cupom só pra você, porque você tá comentando aí, ô cabeçuda. Não é pra comentar qual é o cupom. Isso daí é só quem tá online que vai saber, beleza? O site vai estar no link da minha bio. O site é criacriativa.com.br, beleza? O Vinícius colocou aí pra vocês. Combinado? Então, beleza. E, gente, eu tenho uma coisa muito legal pra contar pra vocês agora, em primeira mão, pra quem está me assistindo. Mais uma novidade bacana antes da gente encerrar a aula. Vocês pediram, e eu sou coração mole demais. Demais, extremamente demais. Então, eu já quero avisar vocês que nós, muito em breve, teremos reabertura, né, da mentoria de homeschooling. Então, o pessoal pediu aí e tal, que queria fazer a mentoria de homeschooling. E é assim, justamente, Ana Paula. Tá perdoada, mano, tá perdoada. É o seguinte, a mentoria de homeschooling, eu vou abrir novamente inscrições, tá? Em julho, então já põe na tua agenda, começo de julho tem reabertura. E antes nós teremos um evento de uma semana, super legal que nós estamos elaborando. A partir de amanhã eu vou abrir inscrições para esse evento, tá? Para esse evento que vai ser a semana do homeschooling. Eu quero vocês me ajudando muito a divulgar, porque vai ser um evento super bacana para quem quer educar os filhos, beleza? Mais novidades, gente. Só tem novidade aqui, né? Então é isso. Ó, lembrando vocês, não deixem de se inscrever aqui no canal, por favor. É muito importante que vocês se inscrevam aqui no canal para dar uma forcinha pra gente que tá recomeçando aqui no YouTube. Tá bom? Então, gente, ó, muito obrigado. Aproveitem o cupom a partir das 8 horas da manhã lá na minha lojinha. O link estará lá na minha bio, tá? No meu perfil do Instagram. Se não, você entra pelo link aí que o Vinícius colocou, que é o link do site, tá bom? criacriativa.com.br. Recados dados, aula dada. Então, beijo pra vocês. Espero vocês na próxima terça, na qual nós vamos falar sobre a leitura, os tipos de leitura que nós podemos trabalhar com crianças. Se você acha que só tem jeito de ler o livro de uma forma, você está redondamente enganada. Eu vou mostrar para vocês quantas formas a gente pode ler um livro com uma criança e vocês vão perceber isso. Vai ser muito legal. Vai fazer uma reviravolta aí na leitura de vocês com os pequenos, beleza? Então, beijo para vocês. Muito obrigada pela companhia. Nos vemos na terça-feira às 9 horas da noite para falar sobre leitura com as crianças, tá bom? Tchau, tchau, gente. Aproveitem a rotina lá, hein?